escrita há muitos anos, mas a impressão que dá quando você lê é que parece que foi escrita o ano passado, né? Como Deus é poderoso, né? Eu sempre falo que a palavra de Deus ela é sempre atualizada, porque ela fala do passado, do presente e do futuro. É o único livro que tem esse poder. E tem esse poder porque é a palavra de Deus. Então, a página 225 eu achei interessante, que é logo o início. A senhora White ela fala o seguinte, ela usa aqui o livro de Lucas, capítulo 18, verso 1, diz as escrituras que os homens devem orar sempre e nunca desfalecer. Esta é a orientação. Agora, é interessante que ela já em seguida diz o seguinte, frequentemente os que estão com saúde esquecem. Esquecem do quê? As maravilhas, as maravilhosas misericórdias a eles feito continuadamente, dia após dia, ano após ano, e não rendem a Deus tributo e louvor por seus benefícios. Agora, olha que coisa, irmãos. Ao sobrevir a doença, porém, ele é lembrado. Veja o que acontece. Algumas pessoas, enquanto estão desfrutando de uma boa saúde, né? Enquanto tem a condição de ir e vir, enquanto tem condição de fazer aquilo sem auxílio de ninguém por perto, porque se sente forte, capaz, muitas vezes esquece do nosso Criador, aquele que nos dá toda a capacidade, todas as habilidades que não temos. Então, a senhora White disse que muitas vezes, quando algumas pessoas ficam doentes, ou até mesmo nós, quando ficamos doentes, nós lembramos com muita força de Deus, né? Ele é lembrado. Olha o que ela diz: ao faltarem as forças humanas, sente os homens a necessidade do auxílio divino. Isso é uma grande realidade. Eu conheci um rapaz, ele fazia parte do distrito onde eu era pastor antes, isso ano, eu acho que foi um distrito antes desse que eu estou agora. Ele, um jovem forte, bonito, dinâmico, né? Fazia malhação, academia, todo musculoso. Ele disse para mim, pastor, é o seguinte, eu saía de casa numa sexta-feira e costumava voltar no domingo, na segunda de manhã, e às vezes se envolvia com duas namoradas. Eu digo, é mesmo, rapaz? Sim. Às vezes saía com duas namoradas. Me sentia o dono da situação. Até que um dia ele sofreu uma briga de colegas, né? Nessas festas, nesses momentos aí de farras. Um colega dele foi alvejado, ele foi tentar tirar ali, amenizar a situação. O rapaz que alvejou o colega dele também se virou para ele e ele tomou um tiro na coluna, ficou paraplégico. Tentou se matar algumas vezes, mas aí começou a estudar a Bíblia. Um amigo nosso, pastor Robson conhece, o irmão Oswaldo, aqui de Magalhães, começou a estudar com esse jovem, ele disse, eu quero aprender de Deus porque eu não tenho mais sentido para viver. E aí se converteu, se tornou um homem de Deus, é tesoureiro da igreja, pregador, prega, conta o testemunho dele. É uma bênção esse rapaz. E ele um dia conversando comigo disse, pastor, eu sou um cristão hoje porque fiquei nesta cadeira de rodas. Se eu não fosse uma pessoa limitada como sou hoje, se eu não estivesse preso a esta cadeira de rodas como estou hoje, com certeza eu não seria cristão, porque nem de igreja eu gostava. Nunca visitei uma igreja. Depois que me vi nesta situação, eu recorri a Deus, porque ou eu recorria a Deus, ou eu tirava a própria vida. Então, a senhora White tem toda a razão, porque, na verdade, ela não falou algo aqui de uma opinião própria, ela foi iluminada por Deus para dizer que quando algumas pessoas ficam doentes, Deus é lembrado. E eu sempre costumo dizer que, às vezes, Deus permite que alguns fiquem presos a uma cadeira de roda para serem salvos, né? Porque de outra forma talvez não seriam alcançados. E esse texto ele é muito forte, ele tem aqui uma mensagem forte que de fato é uma realidade, né? Olha o que está lá escrito no Salmo 107, 19 e verso 20. Então clamar ao Senhor na sua angústia. Isso é o salmista dizendo, na sua angústia clamaram ao Senhor. E ele os livrou de suas necessidades, enviou sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Agora, olha o comentário da senhora White embaixo, ela diz, Deus está hoje tão desejoso de restabelecer os doentes quanto o Espírito
É como quando o Espírito Santo proferiu estas palavras por intermédio do salmista. Mediante a fé e a oração, o quarto do doente pode se transformar numa Betel. O que significa uma Betel? A palavra Betel, do hebraico, significa casa de Deus. Olha que coisa interessante, casa de Deus. Ou seja, mediante a fé e a oração, o quarto do doente pode se tornar um santuário, um local de adoração, de busca constante a Deus, de reflexão, de confissão. E, às vezes, as circunstâncias acabam contribuindo para que nos acheguemos a Deus. Por isso que muitos de nós passamos por dificuldades. E nós temos que pedir a Deus que nos dê sabedoria, força para enfrentar as dificuldades, não retirar de nós. Porque talvez alguns, se tivessem uma vida mais tranquila, sem muitas preocupações, sem muitas dificuldades, talvez esquecesse do autor da vida, como diz aqui a senhora White, né? Agora, eu achei interessante aqui, queridos, em relação à oração. Olha só, é claro que nós devemos muito orar a Deus para que Ele opere milagres na vida das pessoas que amamos, das pessoas que estão sofrendo, que estão acamadas, das pessoas que estão vivendo a doença emocional, depressivas, enfim. Mas ela dá aqui algumas orientações que eu gostaria de meditar com vocês. Instruções relativas à oração pelo restabelecimento de um doente. Olha o que ela diz aqui. Em muitos casos de oração pela cura de um doente, o que se chama fé não é nada mais do que presunção. Como assim? Interessante isso, né? A orientação que a senhora White nos dá aqui é que quando formos visitar alguém que está doente, ou alguém que você conheça, ou talvez alguém que fez um contato com você para que orasse por um ente querido, por alguém que está sofrendo muito, nós precisamos analisar como que era o estilo de vida dessa pessoa antes de pedir a Deus a cura. Porque quando a gente vai orar por uma pessoa que está enferma, que está acamada, que está sofrendo, o nosso desejo é que a pessoa seja curada, não é assim? Que ela tenha a sua saúde restaurada, que ela esteja numa condição melhor. Esse é o nosso desejo. Eu quero só um feedback. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo? Oi, oi. Sim, amigo, estamos ouvindo. Pelo menos eu ouço muito bem. E estão me vendo também? Que eu estou aqui na tela, não estou vendo ninguém. Eu coloquei a tela aqui. Estão me vendo bem? Pastor Robson. Ok, pastor, pode continuar. Nós estamos vendo e ouvindo bem, pelo menos. Pronto. É porque, na verdade, eu estou aqui com a tela Pode toda no ficar à computador. vontade, pastor. Estamos Não estou vendo ouvindo e ninguém aqui. vendo o senhor, viu? Estamos Pronto. ouvindo e Então, vendo vamos muito continuar bem. aqui. Muito obrigado pelo feedback, pelo retorno. Veja só, o nosso desejo é que as pessoas estejam curadas, estejam bem, mas a senhora White diz o seguinte, que nós precisamos analisar, antes de pedir a Deus, como que era o estilo de vida daquela pessoa, como era o comportamento dela, e pedir a Deus, sim, que o cure, que traga a cura, mas voltada mais à cura espiritual. E ela traz uma história, no livro Testemunho Seleto, onde um rapaz estava com tuberculose. E ele estava pálido, estava quase à morte. E esse rapaz insistia, pedia para que ela e o esposo, o pastor Tiago White, orassem por ele, pelo rapaz que estava acamado. E ele estava anêmico, abatido. E com muita insistência, ela disse, eu vou levar o teu caso a Deus. Então começou a interceder e trouxe o caso, a enfermidade, né, a vida daquele rapaz diante do altar do Senhor. E quando estava ali pedindo a Deus, ela teve um sonho. E no sonho Deus revelou para ela que o rapaz, ele praticava, ela usa até uma palavra interessante, que é o onanismo, né, que é a masturbação. O rapaz fazia isso desde a infância, havia casado e não tinha se libertado desta prática abominável, né? E por conta disto, ele ficou doente. Ele emagreceu muito, perdeu forças e já estava com tuberculose, se agravou mais ainda. Então, ela disse, olha, eu não posso orar por você nessa situação porque você não se libertou dessa prática. E olha o que ela diz aqui, nesse parágrafo aqui, o primeiro. Muitas pessoas chamam sobre si a doença pela condescendência consigo mesmas.
Tem pessoas que chamam, elas pedem, convidam a doença a viver nelas. Não tem vivido segundo as leis naturais ou os princípios da estrita pureza. Aqui a pureza, que envolve também a questão de você ter uma vida pura, tanto no sentido sexual, no sentido também de ser uma pessoa sem a maldade, sem a malícia, sabe, mundana ou diabólica. Outros têm desconsiderado as leis da saúde em seus hábitos de comer e beber, vestir ou trabalhar. Frequentemente, alguma forma de vício é a causa do enfraquecimento mental e físico. Está vendo aí? Então, a pessoa está lá na cama, sofrendo, morrendo, a gente não sabe a causa. Talvez, e na maioria das vezes é o que acontece, são consequências de uma vida dissoluta, de muitos anos, de muito tempo, e ela agora está colhendo o fruto do que plantou. E todos nós sabemos, se eu quero ter uma velhice saudável, eu tenho que começar da minha juventude, plantando, fazendo, porque um dia a conta chega. Né? Aí quando a conta chega, a gente fica no desespero e quer e pede, 40 anos fumando, bebendo, quando descobre que está com câncer, aí quer que Deus faça a cura do dia para a noite. Ah, meu Deus, cura, que aí eu vou te servir, que aí eu vou mudar de vida. Mas nós temos que analisar muito essas questões. Olha o que ela diz aqui embaixo. Obtivessem essas pessoas a bênção da saúde e muitas delas continuariam a seguir o mesmo rumo de descuidadosa transgressão das leis naturais e espirituais de Deus. Se fossem curadas, iriam continuar na mesma prática. Quer dizer, claro que nem todas, mas uma boa parte daquelas que recorrem a Deus na busca desesperada pela cura de algo que provocou durante toda a vida. Se Deus operasse um milagre, olha aqui esse último parágrafo, eu achei muito forte isso aqui. Se Deus operasse um milagre para restaurar a saúde dessas pessoas, estaria animando o pecado. Olha só, se Deus operasse um milagre para curar essas pessoas, que com certeza depois voltariam às mesmas práticas, Deus estaria animando o pecado. Por isso que em alguns momentos a gente ora por determinadas pessoas, e aí a cura não vem, a cura física. Mas a nossa oração constante, insistente, deve ser mais pela cura espiritual, né? Que essa é a saúde mais importante. Confissão dos pecados. Eu achei isso aqui interessante, quero compartilhar com vocês. Olha, deve se tornar claro que os que desejam oração pelo seu restabelecimento, né, e que a violação da lei de Deus quer natural, quer espiritual, o pecado, a fim de receber as suas bênçãos. Ele deve ser confessado e abandonado. Veja só. Então, veja aí que qualquer tipo de violação da lei de Deus, quer seja natural, quer seja espiritual, é pecado. Qualquer tipo, violou, é pecado. Então, requer o quê? Requer que seja confessado e abandonado para receber a bênção da cura. Queridos, isso é impressionante. E às vezes eu fico me imaginando, pensando, eu vejo assim, algumas pessoas chegam para mim, pastor, ore por minha saúde, eu não tenho saúde. Eu pergunto, você faz alguma caminhada? Não, não faço caminhada não. Você come isso e aquilo? Eu ainda continuo comendo. Mas como é que a gente vai orar? Aí eu até brinco, eu digo, irmão, aí fica difícil, né? Fica difícil a gente pedir a Deus para fazer algo que você não quer que aconteça pela prática, né? Pela forma como vive. Porque se eu não caminho, se eu não tomo água constantemente, se eu não durmo, sabe, de forma... como se pede que se durma pelo menos 8 horas, é difícil, né? Mas pelo menos 6 ou 7 horas. Se eu não tenho essa prática, esse estilo, esse estilo de vida, como que eu posso pedir a Deus que me cure se eu não contribuo também? Aí fica difícil. Se alguém que... Olha o que diz aqui o texto. Se alguém que deseja recuperar a saúde e se acha culpado de maledicência, se semeou a discórdia no lar, na vizinhança ou na igreja, suscitando separação e dissensão, se por qualquer má prática induziu outros a pecar, essas coisas devem ser confessadas diante de Deus e perante os agravados. Irmãos, isso aqui é sério. Às vezes, algumas pessoas pedem tanto, meu Deus, me cura, me tira dessa situação,
e não chega a resposta do que tanto pediu a Deus, porque estamos em falta muitas vezes. Eu lembro da história de um pastor, muito amigo nosso, que ele foi orar, conversar com uma irmã que estava passando por um problema muito sério na saúde, estava há muitos anos acamada, e aí orando, conversando com ela, e chegou a perguntar como é que estava o relacionamento dela com a família, com os filhos, e ela confessou que tinha um irmão dela de sangue, que há muito tempo não conversava, estavam vivendo, sabe, um ódio mortal, e ela estava na cama padecendo há quase 10 anos, nem era curada, nem melhorava, nem morria. E aí o pastor, muito experiente, disse: a senhora tem que conversar com seu ente querido, com seu irmão, e pedir perdão, vocês precisam fazer as pazes, porque não dá. E ela foi, chamou e orou, conversou, choraram. Pouco tempo depois, faleceu. Não recebeu a cura, mas faleceu em paz. Deus estava simplesmente dando um tempo para que ela tomasse uma atitude, né, de conversar com seu irmão e fazer as pazes, para que assim recebesse de Deus ou a cura ou o descanso para levantar na manhã da ressurreição. Havendo os erros sido endireitados, né, depois que os erros foram consertados e ajustados, podemos apresentar as necessidades do enfermo ao Senhor com fé tranquila, como o seu Espírito nos indica. Uma vez que o doente consertou a sua situação, colocou a sua vida em dia, como o rei Ezequias, né? Coloca a tua casa em ordem. Uma vez que ele consertou, endireitou seus erros, nós podemos agora apresentar suas petições com um coração tranquilo, com a fé tranquila, como o Espírito de Deus, ou como o Espírito dele, né? Uma própria pessoa nos indica, nos pede. Agora, veja só, eu achei isso aqui muito interessante e fiz questão de grifar lá em cima. Cumpre lembrar que, por que cumpre lembrar? Ao orar pelos doentes, cumpre lembrar que não sabemos o que havemos de pedir como convém. Veja só. E nós fazemos muito isso, né? Oramos muito pelas pessoas com o desejo de vê-las curando. Eu lembro que, uma certa ocasião, eu não era pastor ainda, eu morava em São Paulo nessa época, e eu conheci um rapaz chamado José, e eu dava estudos bíblicos para ele e a esposa. Na verdade, ele estudava raramente, não era muito assim frequente nos estudos. A esposa tinha mais interesse. E esse rapaz começou a ficar preocupado e foi emagrecendo, perdendo peso e tal. E ele disse para mim que estava preocupado com a perda de peso, só que ele, de fato, já sabia qual era o problema dele. Aí a esposa e a sogra dele, fizeram de tudo para que ele fosse um médico, e levaram o médico, e a força ele foi, e o médico deu o diagnóstico que ele estava com HIV. Isso foi na década de 90. E esse rapaz entrou em desespero, e aí deixou de trabalhar, ficou perturbado, confuso, e eu orei tanto a Deus para que Deus curasse aquele homem, mas orei tanto, eu pedia: meu Deus, cura, ele tem uma filha pequena e tal. Só que depois fui saber o histórico dele. Ele era um homem que se envolvia muito com mulheres da rua, muito. Ele era um homem promíscuo, sabe? Era um prostituto. Na verdade, ele adulterava, se prostituía e adulterava, porque era um homem casado, né? Era um adúltero. E eu pedi tanto a Deus, mas ele acabou falecendo, né? E eu fiquei pensando comigo depois: se esse homem tivesse recebido a cura, será que se converteria? Será que mudaria de vida ou voltaria à mesma prática? Não se sabe. Por isso que nós devemos orar para que Deus nos indique, nos oriente o que de fato fazer. E olha o que é que diz aqui na sequência. Não sabemos se a bênção que desejamos será para o bem ou mal. Não sabemos. Portanto, nossas orações devem incluir este pensamento: Senhor, tu conheces todo o segredo da alma. Estás familiarizado com esta pessoa. É isso que nós devemos fazer diante do moribundo, diante da pessoa que está ali acamada. Senhor, tu conheces essa pessoa. Tu sabes o que passa no coração dessa pessoa, qual é o segredo que ele guarda no coração dele. Então, meu Pai, faça a tua vontade. Se, portanto, olha o que diz aqui embaixo: se, portanto, for para a tua glória e o bem dos aflitos, né, pedimos em nome de Jesus que sejam restituídas a saúde,
Se não for a tua vontade, que se restaure, rogamos-te, que a tua graça as conforte e a tua presença as sustenhas em seu sofrimento. É o que nós devemos pedir. Se tu queres que seja curado, meu Deus, que cure. Mas se não, que a tua graça traga o alívio do sofrimento e que essa pessoa esteja em tuas mãos, que é o lugar mais seguro onde ela deveria estar. Agora nós estamos indo para a parte final. Aqui eu achei interessante essa citação e muito forte também. A senhora White diz assim: há casos em que o Senhor opera decididamente por seu divino poder na restauração da saúde. Você orou e ele opera decididamente. E a pessoa é curada como você conhece. Como nós temos testemunhos aí de pessoas que estavam na fase final, quem sabe, de um câncer e foram curadas, foram restauradas. Há casos que Deus decididamente opera uma restauração. E eu conheço casos assim. Mas nem todos os doentes são sarados. Muitos são postos a dormir em Jesus. Muitos são postos a dormir em Jesus. Para o bem dele. A gente não sabe, mas para o bem dele. Olha o que diz aqui São João. Apocalipse 14, verso 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Então, morrer em Cristo é um privilégio, né? Bem-aventurados, feliz. Como assim feliz? Na nossa visão, na nossa mente limitada, pecadora, quem morre perdeu a vida. A gente fala, coitado de fulano. Mas, de acordo com a Bíblia, aqueles que estão em Cristo são felizes ao morrer. Preciosa é a morte do seu justo aos olhos do Senhor, diz lá o salmista no Salmo 116, verso 12. Verso 15. Isso é uma realidade. Por quê? Porque você está descansando das tensões da vida, descansando das preocupações, das depressões, do pecado, enfim, por um período de tempo. E às vezes a gente não entende isso. Quando a gente faz unção, quando a gente vai ungir a pessoa que está ali acamada, eu sempre na unção eu faço, Senhor, que seja esse um momento para a vida, que o Senhor opere um milagre, ou então que seja para o descanso, mas que essa pessoa acorde da manhã da ressurreição para viver eternamente. Não é fácil falar essas coisas, a gente está falando disso aqui, mas é realidade, nós temos que estar prontos para a realidade. E agora, queridos, eu acho que esse é o penúltimo slide, deixa eu só colocar algo que eu achei muito interessante, que eu me deparo o tempo todo com isso. Tem gente que de repente fala assim, olha, eu estou orando a Deus e não vou mais tomar os remédios que o médico passou para mim. Não vou mais passar, porque eu tenho fé que Deus vai me curar. É bom ter fé no Senhor e Deus cura mesmo. Mas olha o que a senhora White diz aqui. Os que buscam a cura pela oração não devem negligenciar o emprego de remédios ao seu alcance. Não deve. Pelo contrário, não é uma negação da fé usar os remédios que Deus proveu para aliviar a dor. Tem gente que fala assim, não vou tomar esse remédio, chega, parei, agora eu vou orar e Deus vai me curar. E eu tenho, infelizmente, já acontecido de fazer um funeral de pessoas que pensaram assim. Isso não é fé. Sabe como é que a senhora White chama isso? Presunção. Isso é presunção. Deus pode curar através da medicação. Não, olha o que ela diz aqui, não é nenhuma negação da fé cooperar com Deus e colocar-se nas condições mais favoráveis para o restabelecimento. Deus pôs em nosso poder obter conhecimento das leis da vida. Deus deixou os médicos, os psicólogos. Deixa eu falar só uma coisa, que eu não sou psicólogo, mas eu sei que uma palestrante psicóloga, por sinal, uma palestra excelente, fiz essa semana, eu achei interessante algumas colocações que ela fez. Mas deixa eu falar aqui uma coisa para você. Se você está com problemas emocionais, vá ao médico da saúde mental. Deus deixou esse pessoal aí para nos auxiliar também. O dom que o médico da saúde emocional, como o médico da saúde física, cada um que recebeu o seu dom dado por Deus para nos auxiliar mesmo. Mas tem gente que fala assim, eu não preciso. Está ali morrendo, tal. Gente, e outra coisa, a depressão não tem muito a ver com a questão espiritual, não.
Você pode ser um homem de oração, uma mulher que lê a Bíblia, que está ali de joelhos, e pode se sentir angustiada, triste. Pode, de repente, se sentir depressiva. Busque ajuda profissional. Não é falta de fé, não. A senhora White deixa bem claro aqui que não é falta de fé, pelo contrário, isso chama-se prudência, né? Agora, seria uma presunção você estar enfrentando todos esses problemas e caladinho, mas não, eu estou orando, e aí daqui a pouco se cansa de tudo isso, porque há momentos que Deus cura mesmo sem a intervenção médica, mas há momentos que Deus cura através do médico, através da meditação, e nós temos que ser prudentes e equilibrados. E aqui eu finalizo. Eu finalizo com essa experiência aqui do rei Ezequias. Olha o que ela diz aqui, temos a sanção da palavra de Deus quanto ao uso de remédios, ou seja, a palavra de Deus nos dá esse respaldo, né, para fazer uso de remédios. É claro que eu não estou falando de remédios, drogas, né, eu estou falando de remédios que são feitos de forma equilibrada, né, remédios que não vêm te causar um efeito colateral pior do que o mal que você está tentando curar. Aí não. O que aconteceu com o rei Ezequias? Você sabe. Ele estava com uma úlcera, né, que a gente sabe que era um câncer. Na época não tinha esse nome, era um câncer. Estava morrendo, estava mesmo prestes a morrer. E ele entendeu que os seus dias estavam contados. E ele fez a oração, Senhor, orou a Deus, Deus lhe ouviu. Agora, olha que coisa interessante. Ele orou, Deus ouviu a oração dele e disse assim, Isaías, volta lá, diga para ele que vou acrescentar ainda 15 anos dos seus dias. Mas, mesmo assim, olha o que diz aqui Isaías 31, verso 21. Tome uma pasta de figos e a ponha como emplasto sobre a chaga e sarará. Está vendo aí? Deus poderia, com sua palavra, dizer assim, não precisa disso não. Eu já falei, mas faça isso aqui, faça uso desse medicamento, mas eu vou te curar. E diz aqui, João 9,7, que certa ocasião Cristo também ungiu os olhos de um cego, né? Ou a terra mandou ele lavar, vai até o tanque de Siloé e lava isso. E ele foi lá e lavou um processo de terapia. Então, queridos, não é errado a gente fazer uso de medicamentos, desde que eles não venham também nos fazer um mal maior do que a doença que a gente quer curar, né? Esse capítulo, a gente encerra aqui, eu achei ele muito oportuno para os dias que nós estamos vivendo, porque nós podemos fazer o uso da oração, buscar a Deus, que é o médico dos médicos, e também ter o equilíbrio de buscar profissionais, né? De buscar profissionais. Agora, veja só, muitas enfermidades nós as chamamos para nós mesmos, como disse a serva do Senhor, através do nosso estilo de vida. Nós estamos vivendo num mundo muito corrido, sabe? Muitas preocupações, tanta coisa que nos distrai. E se nós não tivermos um estilo de vida de acordo com aquilo que a Bíblia nos orienta, de acordo com o espírito de profecia, nós, queridos, nós deveríamos ser o povo mais saudável da Terra. Infelizmente, não somos, né? Porque a gente não coloca em prática todo o conhecimento e a luz que Deus tem nos dado. Você quer viver melhor, quer ser uma pessoa mais saudável? Então, comece a mudar o seu estilo de vida, né? Mas se faz algum tratamento, não pare, continue orando e também contribuindo com Deus para que você seja curado ou tenha um estilo de vida, ou tenha uma qualidade de vida melhor, mesmo tratando de uma enfermidade, quem sabe, que seja crônica. Mas que Deus nos abençoe, nos ajude a termos sabedoria, a termos discernimento, equilíbrio e, acima de tudo, a cuidarmos do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E você sabe que sem saúde a gente perde o brilho, sem saúde a gente perde, sabe, a disposição. Um cristão saudável, ele pode muito contribuir com a pregação do Evangelho, com a própria família e também desfrutar a vida de uma forma melhor. E agora, se você que é jovem, que está nos escutando aí, se você quiser chegar à idade, né, ser um idoso saudável, como eu conheço alguns aqui no distrito, comece a cuidar da sua saúde agora. Se você que já está numa idade mais avançada, quer viver com mais tranquilidade, deixe o estilo de vida que talvez está te prejudicando para lá e comece a repensar. Que Deus nos abençoe, queridos. Amém, pastor, amém. Muito bom, pastor. Deus seja louvado. Deixa eu passar, pastor, para o senhor. Essa mensagem foi gravada, tá? Ela está gravada. Se o senhor quiser ouvi-la novamente ou compartilhar com alguém, é só sinalizar para o pastor Robson que ele manda para a sua pessoa. Tá bom, pastor?
Pronto. Muito obrigado pela orientação. O senhor vai estar aqui conosco ainda essa semana. Fique tranquilo, nós vamos explorá-lo de forma bem intensa, vamos sugar, tirar o máximo da sua pessoa. É Amém. muito bom ter aqui. Uma explanação muito bem clara, muito bem definida, e serve de alento, irmãos. Olha, não caia na besteira de dizer, eu tenho fé em Deus, não vou tomar. Eu conheço muitos assim, pastor. Eu conheço alguns, né? Conheci, né? Que dizia que não ia tomar remédio porque ele queria em Deus e está dormindo, pastor, descansando no Senhor, né? Por teimosia. Se tivesse, talvez, usado... Ele fala assim, de forma humanamente falando, mas nunca sabe, né? Mas se ele tivesse utilizado os medicamentos que a medicina apresentou, talvez ele tivesse um pouco mais de qualidade de vida. Muito obrigado, pastor. Vamos cantar o nosso hino final, encerrando, logo depois as considerações finais da oração do pastor Ivanildo. Queremos te pedir, Senhor, teu poder. Só há um meio de vencer, teu poder, teu poder, teu poder, que vem lá do alto. Teu poder pra vencer o mal, e teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai, pra poder. Revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, o teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, o teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal, em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder, concede o teu poder. Amém. Amém, amém. Que esse poder seja derramado em nossa vida. Honra e a glória do nosso Deus. Queridos, lembre-se sempre, queridos irmãos, nunca esqueçam disso. Eu oro por você, você ora por mim, e Deus ele age por todos nós. E aqui está, queridos, ó, o seu nome pode estar nessa relação aqui, tá vendo? Você foi contemplado a ser um intercessor nesse dia de hoje, das 7 às 21 horas. Seu nome pode estar aqui. Fique atento para que você seja um intercessor durante o dia de hoje, das 7 às 21 horas. Teremos a cada 1 hora um servo de Deus intercedendo, clamando ao nosso Deus. Pastor Ivanildo, suas considerações finais e sua oração. O pastor vai estar aqui amanhã novamente, não é isso, pastor? Ah, é? Amém. A culpa do pastor Robson aí, viu? Pronto. Vamos orar então, né? Vamos lá. Oremos. Nosso querido Deus, nosso maravilhoso Pai, nós louvamos o teu nome por ser um Deus real e presente em nossa vida. Obrigado, Senhor, por cuidar de cada um de nós. Obrigado por nos conhecer na intimidade, por nos suprir naquilo que nós tanto necessitamos. Nós queremos, nesta hora, como demonstração de gratidão, colocar a nossa vida em tuas mãos, Pai.
e lhe autorizar, permitir que o Senhor faça mudanças em nossa vida e nos transforme em homens e mulheres que o Senhor tem sonhado que sejamos. Queremos também lhe pedir que nos dê sabedoria, nos dê discernimento para sabermos como melhor cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, para te servirmos com mais disposição, com mais alegria e com prazer. Seja com os nossos familiares também, com os nossos amigos, com cada um de nós. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Juliano, meu querido irmão, você tem saldo positivo até umas horas. Fique tranquilo, tá bom? Fique em paz. Você é uma bênção, você é uma potência. Pastor Ivanildo, um grande abraço. Amém. Obrigado a todos também. Um abraço a todos. Muito obrigado. Uma ótima semana a todos. Um grande abraço. Pastor Robson, o senhor é o melhor que nós temos aqui, viu? Deus abençoe. Ótimo dia. Mas não era eu? Agora é todo mundo aqui, pastor, um pacote só. Logo eu desconfiei. logo eu desconfiei. Louvado seja Deus. É brincadeira, Valeu, gente. Um abraço. Deus abençoe vocês. Bom dia. Amém. Juliano, um abração, Juliano. Você é uma bênção, Juliano. Servo de Deus. Um grande abraço. Bom dia Um a todos. abraço, irmã Edna. Deus abençoe, viu? Um abraço.